Vamos resolver agora a questão 100 do concurso da Petrobras do ano passado, né, 2022, de engenharia de equipamentos na área da mecânica. E esse concurso ele usou uma forma diferente, né? Não é tão comum de usar, porque não tem opções alternativas A, B, C, D e E. Ele dá uma afirmativa e nós temos que dizer se é certo ou errado. Ou não responder, né? Se eu não responder, eu não perco ponto nem ganho. Se eu acertar, eu ganho um ponto. Se eu errar, eu perco um ponto. Então a afirmativa diz que, segundo a lei de Fourier, o fluxo de calor conduzido é proporcional ao gradiente de temperatura. Então, o que é esse fluxo de calor? Né? Nós temos o calor, né, trocado, calor sensível, calor latente, né? É o Q. A unidade dele no SI é Joule. Nós temos o que nós chamamos de taxa. Em transferência de calor, nós usamos taxas, né? Estamos preocupados com o calor trocado, mas pelo tempo. Então, nós temos watts, que é joule por segundo, e nós temos também o que nós chamamos de fluxo, né? Está aqui o fluxo de calor, que é esse Q minúsculo com um ponto em cima, que nada mais é do que a taxa dividida pela área normal, onde essa troca de calor está acontecendo. Então, nós temos a unidade watts por metro quadrado no SI. Então, quantidade de calor, taxa de transferência de calor, fluxo de calor. Então, aqui diz que, segundo a lei de Fourier, o fluxo de calor conduzido, então aqui nós temos uma referência a um dos três mecanismos de troca de calor, ou transferência de calor, a condução, a convecção e a radiação. Aqui nós temos a condução, calor, fluxo de calor conduzido. E realmente, a lei de Fourier é a lei que equaciona a condução de calor. Então vamos dar uma olhada aqui, elaborando aqui o pensamento sobre a lei de Fourier. Nós podemos imaginar uma parede plana, né? Pode ser um vidro, né? A parede de uma casa, e uma parede plana que ela tem uma espessura ΔX que é igual a L, a espessura L. Ela tem uma temperatura na parte externa, poderíamos pensar assim, T1, na parte interna T2. Essas temperaturas são distintas, então se são distintas, nós vamos ter uma diferentes temperaturas e assim nós vamos ter um calor transferido por condução dentro dessa parede, que vai ser esse Q ponto, né, que é a taxa de condução de calor. Podemos elaborar o pensamento de forma experimental. A lei de Fourier ela é uma lei experimental, que quanto maior a área de transferência de calor por condução, maior vai ser a taxa de condução. Se eu dobrar a área, essa área aqui A, essa área transversal, se eu dobrar a área da minha parede, ela vai dobrar a taxa de transferência de calor por condução. Se eu dividir pela metade, a taxa também divide pela metade. Então, a taxa ela é proporcional, esse símbolo aqui, ó, proporcional à área. Assim como também ela é proporcional à diferença de temperatura. Então, se eu tenho aqui uma diferença de T1 menos T2 de 10 graus e eu aumento essa diferença para 20 graus, eu vou ter o dobro de condução de calor. Se eu diminuo pela metade, eu vou ter redução da metade da taxa de transferência de calor. E a espessura também vai ser um ponto, um parâmetro importante, só que a espessura vai ser inversamente proporcional. Então, eu tenho esse ΔX, se eu reduzir esse ΔX, eu vou estar aumentando a taxa de transferência de calor por condução. Se eu aumento esse ΔX, eu estou reduzindo a taxa, então é inversamente proporcional, por isso que ele está aqui no denominador. Então, se eu inserir uma constante, que aqui a gente vai chamar de K, que é a condutividade térmica, eu posso igualar, posso tirar esse sinal aqui de proporcional e colocar um sinal de igualdade. Então, eu tenho que a taxa de calor por condução ela é igual a minha constante K, está aqui minha constante K, a área e a diferença de temperatura e inversamente proporcional ao ΔX. Então eu posso dizer que a minha taxa de calor por condução ela é proporcional à área, ao ΔT e inversamente proporcional ao ΔX. Esse menos aqui
ele vai entrar aqui na nossa equação porque o calor ele sempre flui da temperatura maior para menor. Então, se eu fizer aqui o ΔT, para eu ter esse ΔT, né, eu vou ter a temperatura aqui final, né, menos a T1, então é negativo, né? Então, por isso que aparece sinal menos aqui. Se eu fizer esse ΔX tendendo a zero, eu posso colocar essa equação na forma de derivada. Então, em vez de ΔX sobre ΔT sobre ΔX, eu vou dizer que é TTTX. Eu posso passar também essa área dividindo e eu vou ter o fluxo, né? Então, aqui nós temos a lei de Fourier da condução na forma do fluxo de calor. Então, notem que o fluxo de calor ele é proporcional ao gradiente de temperatura. O que é esse gradiente de temperatura? É isso aqui, ó. É esse comportamento da taxa de temperaturas, ou seja, né, é como a temperatura varia, né, com a posição. Isso aqui é o que nós chamamos de gradiente de temperatura. Então vocês podem notar que o fluxo de calor ele realmente é proporcional ao gradiente de temperatura e o coeficiente de proporcionalidade é K, né, ou menos K, né, porque esse gradiente aqui sempre vai ser negativo, né? A temperatura sempre vai fluir o calor, né, melhor dizendo, sempre vai fluir da temperatura maior para menor. Então essa curva aqui sempre vai ser decrescente, né? Então, se ela sempre vai ser decrescente, essa derivada vai ser negativa. Mas continua sendo proporcional. Então, a nossa questão aí está certa, né? Então é isso, pessoal. Nos vemos na nossa próxima aula.